E aí, galerinha da Escola Estadual Desembargador Bernardi Júnior, mais um vídeo para vocês. Hoje nós iremos trabalhar em cima do caderno do aluno. Todos têm, beleza? Beleza, galera? Beleza. Volume 2, certo? Assunto: Grande Depressão ou a Crise de 1929. Duas atividades da apostila hoje nós iremos realizar, da apostila, né, do caderninho, tá, pessoal? E uma delas ela pede para que a gente analise um gráfico. Eu vou deixar o gráfico aqui do lado agora para vocês. Inclusive esse assunto aqui eu já fiz um outro vídeo falando para vocês, né? Um pouco, já dando uma introdução sobre o assunto. Não é um assunto desconhecido aí para quem já assistiu a outra aula que eu já tinha feito. Beleza? Então vamos lá. Esse aqui é o gráfico. Atividade 1. Com base em seus conhecimentos, que consequências uma crise econômica pode provocar diretamente em sua vida? Exemplifique. Então, galera, vamos lá. Lembra quando a gente falou que... Eu falei para vocês que sai da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele é o maior produtor, ele foi o maior... ele vende para todo mundo, ele compra muito também, enfim. Estados Unidos é a maior potência, né, econômica e militar depois da Primeira Guerra Mundial. E com o tempo, porque a sua indústria, a sua agricultura, ela não tinha sofrido com a guerra que foi no território europeu, né? Ela tá as indústrias intactas e tudo mais. A Europa devastada vai começar a comprar dos Estados Unidos, mas durante essa década eles vão se reerguer e isso vai diminuir com que os Estados Unidos ele venda, né, a sua produção. E além dessa superprodução, outros fatores também vão ajudar a desencadear uma crise que vai gerar aquelas consequências que já tinha dito no vídeo para vocês. Desemprego, pessoas perdendo as casas. Lembra que eu já tinha dito que as pessoas queriam investir em bolsa de valores, os bancos emprestavam dinheiro para as pessoas e aquilo ali, o que acontecia, pessoal? Acontecia que a pessoa não ia conseguir, ela perdeu o investimento que ela fez na bolsa, não ia conseguir pagar a casa, ela ia perder a casa. Perdeu o emprego, perdia a casa, ia morar na rua, vivendo das piores condições possíveis. Então, diante dessas informações e de pesquisas que você vai poder realizar, quero que você fale para mim, né, que ele pede aqui, pessoal, né, que consequências uma crise econômica pode provocar diretamente. Mas agora pensa assim, na sua vida. E aí você vai fazer o quê? Responder essa questão dando exemplos. Certo? Aonde? No caderno. Beleza? Beleza, então. Então, vamos lá. Tem um gráfico aí, pessoal. Vou deixar aqui do lado. O primeiro eixo... Aqui ele vai falar na porcentagem de desempregados. E aqui é o ano. De 0 a 25% de desempregados. E o ano ele foi aqui, né, de 1910 até 1960. Você vai observar, pessoal, só para vocês terem uma ideia aqui, ali por 1920 até 1930. E depois de 1930 até 1940, pessoal. E você vai ver aonde é que está o índice de desemprego, porcentagem de desemprego. Então, só para dar um exemplo aqui, utilizando o próprio gráfico, olha lá o gráfico de novo aqui para vocês.
Antes de 1930, observem que a taxa de desemprego ela estava abaixo de 5%. E na metade da década, ela vai para mais de 20%, 22% mais ou menos aí. Então, quase 22% aí. É muita coisa, né, pessoal? Falar que aqui na metade da década, de cada 100 pessoas, 25 estavam desempregadas. Então, de cada 4, uma estava sem emprego. Diante dessa análise aí, ele pede a observar o gráfico acima. Quais as inferências que você... Inferência, pessoal, o que você pode falar sobre, né? Ele realizar sobre a economia americana antes como que ela estava, com base nos dados anteriores, como que ela estava antes, e depois como ela vai ficar depois de, aqui ó, 29. E B, pesquise a relação entre a prosperidade econômica norte-americana, as taxas de desemprego apresentadas no gráfico e as guerras mundiais. Galera, olha lá, 3 itens que ele vai... Três características aqui que ele quer que você pesquise. Então eu quero taxas de desemprego. Antes da crise. Então você vai pesquisar sobre isso aqui, se você conseguir encontrar, e você vai falar para mim, diante desses níveis de desemprego, o que você pode dizer para mim? Qual a relação que ela vai ter, né, com as, olha lá, ela vai lá, prosperidade econômica, taxa de desemprego e guerra mundial. Taxa de desemprego aqui é posterior, galera, ó, presta aqui, desculpa. Taxa de desemprego aqui é posterior. Então, depois, as taxas de desemprego depois de 29, viu, galera? Mais Segunda Guerra Mundial. Então, antes eu tenho um desemprego baixo, depois eu vou ter um desemprego aumentando. Eu quero que ele, o que ele pede? Que você faça uma relação. Tem relação entre o período que se vivia de prosperidade, depois eu vou ter um período de crise, e aí ele está falando aqui a questão de que ela vai chegar até a Segunda Guerra Mundial. De que maneira você pode juntar isso tudo e como que você pode mostrar para mim que essas ideias elas estão entrelaçadas? É isso que ele pede aqui, pessoal. Tá vendo? Pesquise a relação entre prosperidade, ou seja, baixo desemprego, salários altos, todo mundo trabalhando, investimento e não só isso, mas a qualidade de vida que se dizia proporcionar, né? Comprando os melhores eletrodomésticos, carros, roupa, comida enlatada de monte. Beleza, então. Então essa prosperidade tem uma relação com a taxa de desemprego posterior e tem uma relação com a Segunda Guerra Mundial. Ele quer que você responda para mim qual é essa relação. Beleza, galerinha? E a atividade 2. Eu vou deixar o recorte aqui para vocês também. O que ele pede? Que você, primeiro de tudo, realize uma pesquisa e utilize o roteiro abaixo, né, como modelo. Ele pede para que você crie um infográfico. Tem o link aí no caderno do aluno. Ele é um pouquinho mais complicado do que os outros links dos outros anos. Esse daqui, ele necessita que todos os alunos, bem dizer, tenham computador na casa.
E como eu sei que isso não vai acontecer, você vai realizar para mim, você vai fazer isso no caderno, certo, pessoal? Aqueles que tiverem o computador em casa, eu vou deixar o link e você segue o link. Entretanto, mesmo que você tenha e você não queira, não precisa, porque eu sei que a maioria não vai conseguir, e a distância, sim, é difícil ensinar a ficar mexendo no computador. Pelo menos eu não sei. Eu não sou professor de informática, infelizmente eu gostaria até de saber mais para ensinar vocês. Mas eu peço que vocês daí utilizem como roteiro o A, B e a C da atividade. Então acho que eu vou deixar aqui de novo, ó. Tá vendo? Ó, A, B e a C. Os impactos da Grande Depressão, primeiro, para a economia dos Estados Unidos. Então, ali, internamente, o que aconteceu? B, o que ele pede? Efeitos da Grande Depressão, mas daí já não só nos Estados Unidos, e no globo. De que maneira que aquela relação entre os países, de um comprar e vender para o outro, ela vai ser afetada aí, né? E a C, como a última, tá, pessoal, ali? Como a crise atingiu a economia brasileira. Tem no outro vídeo falando um pouco, dando uma introdução para você pesquisar sobre o assunto, certo? Você vai analisar os impactos daquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Né? Como se fosse uma onda, levantou lá, mas ela veio cair e quebrar aqui na nossa cabeça. Qual o resultado disso tudo? Firmeza, pessoal? Esse vídeo aqui, explicando essas duas atividades para vocês, espero que realizem e postem tudo aquilo que você produziu. Professor, o que é para escrever? Vai no caderno mesmo. Realize essa pesquisa no caderno mesmo e posta onde, pessoal? Posta no grupo, para que a gente possa criar um debate, para que um coleguinha olhe e fale, olha essa informação que eu encontrei aqui, olha essa outra aí, que a gente possa, né, trocar essas informações. Beleza, pessoal? Eu agradeço a você que assistiu, vou ficando por aqui. Semana que vem vai ter mais. Firmeza? Valeu!